Consagração. Para os filhos de Arão farás túnicas, e cintos e tiaras faloás para a glória e ornamento. E com isso vestirás a Arão, teu irmão, bem como a seus filhos, e os ungirás, consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se achegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. Êxodo 28, versículos 40 ao 43. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de aroma agradável. Oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou e tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E espargiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu como oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Levítico 8, versículos 18 ao 28. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos 6, versículos 13, 16 e 19. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, versículos 1 ao 3. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. O primeiro problema a ser resolvido para que o novo convertido possa ser edificado é a questão da consagração.
Mas se ele pode ou não aprender esta lição depende grandemente de uma compreensão adequada do que seja a salvação. Se o Evangelho não foi bem apresentado, aquele que vem ao Senhor Jesus pode achar que está fazendo um grande favor a Deus. Uma pessoa com essa mentalidade julga que o fato de ter se tornado cristão traz muita glória ao cristianismo. Sob tal ilusão, como pode alguém falar-lhe a respeito de consagração? Mesmo uma rainha tem de chegar ao ponto em que, de bom grado, deposita sua coroa aos pés do Senhor. Devemos de uma vez por todas entender que somos nós os favorecidos pelo Senhor em sermos amados e salvos. Só então podemos deixar voluntariamente todas as coisas. A consagração é, porém, uma das mais difíceis doutrinas da Bíblia. Os ensinamentos sobre santificação, justiça e justificação são todos definidos claramente na Palavra de Deus. Mas o ensinamento sobre consagração parece ser apenas vagamente ensinado. Quase 2000 anos se passaram e o assunto da consagração ainda está para ser compreendido. A Palavra de Deus raras vezes toca diretamente no assunto da consagração. No Novo Testamento temos Romanos 6 e 12. No Antigo Testamento, Êxodo 28 e 29 e Levítico 8. O Novo Testamento se refere à apresentação de nossos corpos e dos membros de nosso corpo a Deus, enquanto que o Antigo Testamento trata exclusivamente da separação de Arão e sua família para o serviço santo. Essas são as únicas passagens na Bíblia toda onde a consagração é diretamente mencionada. Não sabemos por que a Palavra de Deus fala tão pouco dessa experiência inicial no serviço cristão, mas sabemos que é imperativo que compreendamos aquilo que a Bíblia ensina diretamente. As bases da consagração. Vamos examinar primeiramente o Novo Testamento. Descobrimos nele como os filhos de Deus são constrangidos pelo amor a viverem para o Senhor que morreu e ressuscitou por eles. 2 Coríntios 5, versículo 14. A palavra constranger significa ser envolvido apertadamente ou ser cercado de tal forma que a pessoa não consegue escapar. Quando uma pessoa é movida pelo amor, ela experimenta essa sensação. O amor prende e ela fica então sem alternativa senão consagrar-se. O amor, portanto, é a base da consagração. Ninguém pode consagrar-se a não ser que sinta o amor do Senhor. É preciso ver esse amor antes que alguém possa realmente consagrar a sua vida. É inútil falar de consagração enquanto não houver uma visão do amor do Senhor, mas depois que ele é visto, a consagração será consequência inevitável. Entretanto, a consagração também se baseia no direito ou prerrogativa divina. Essa é a verdade que encontramos em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Para os cristãos de hoje, esta ideia de ser comprado por preço talvez não seja claramente compreendida. Mas para os coríntios no tempo do Império Romano ela era perfeitamente clara. Por quê? Porque naquele tempo eles tinham mercados humanos. Da mesma forma que alguém podia ir ao mercado para comprar um frango ou um pato, era possível comprar seres humanos no mercado de homens. A única diferença estava em que os preços dos alimentos eram mais ou menos estabelecidos, mas no mercado humano o preço de cada alma era fixado através de lances em um leilão. Quem fizesse o lance mais alto comprava o homem e aquele que possuísse o escravo tinha absoluto poder sobre ele. Paulo usa essa metáfora para nos mostrar o que o Senhor fez por nós e como ele deu a sua vida como resgate para nos comprar de volta para Deus. O Senhor pagou um grande preço, sua própria vida. E hoje, devido a esta obra redentora, desistimos de nossos direitos e perdemos a nossa soberania. Não somos mais de nós mesmos, pois pertencemos ao Senhor. Portanto, devemos glorificar a Deus em nossos corpos. Fomos comprados por preço, a saber, o sangue da cruz. Desde que fomos comprados, nos tornamos seus por direito, por prerrogativa divina. Por um lado, por causa do amor, escolhemos servi-lo. Por outro lado, por direito dele, não somos de nós mesmos. Devemos segui-lo, não podemos fazer de outra maneira. De acordo com o direito de redenção, somos dele, e de acordo com o amor que a redenção gera em nós, queremos a todo custo viver para ele.
Uma base para a consagração é o direito legal e a outra base é o amor responsivo. A consagração está assim baseada tanto no amor que sobrepuja o sentimento humano como no direito de conformidade com a lei. Por essas duas razões, nada nos resta além de pertencer ao Senhor. Os crentes jovens precisam entender isso perfeitamente. Você foi resgatado pelo Senhor. Você é um grande escravo que o Senhor comprou com o mais alto lance. Portanto, ser uma pessoa livre está totalmente fora de questão para você. Cristo, Filho de Deus, comprou-o não com prata e ouro, mas com seu precioso sangue. Nisso está o amor. Tal amor deve constranger todos os novos cristãos a não mais viverem para si mesmos deste dia em diante. O verdadeiro significado da consagração. Precisamos saber que o fato de sermos constrangidos pelo amor não significa ainda a consagração. Nem o ter a visão do direito do Senhor corresponde à verdadeira consagração. Depois de termos sido constrangidos pelo amor e visto a prerrogativa do Senhor, é preciso fazer ainda algo mais. Esse passo a mais se torna a efetiva consagração. Sendo constrangido pelo amor do Senhor e sabendo que foi comprado, o cristão calmamente se separa de tudo para ser totalmente do Senhor. Essa é a consagração descrita no Antigo Testamento. Receber um serviço santo, o ofício de servir ao Senhor. Ó Senhor, sendo amado por Ti, que mais posso fazer além de me separar de todas as coisas para poder servir-Te? Daqui em diante ninguém poderá usar minhas mãos ou pés ou boca ou ouvidos, pois estas minhas mãos são para fazer as Tuas obras, meus 2 pés para andar em Teu caminho, minha boca para cantar os Teus louvores e meus ouvidos para ouvir a Tua voz. Isso é consagração. Suponha que você comprasse um escravo e o levasse para casa. Ao chegar à porta da sua casa, o homem lhe presta homenagem ajoelhando, dizendo: Mestre, tu me compraste. Hoje, com prazer, ouço tuas palavras. Para você tê-lo comprado é uma coisa, mas o fato dele se ajoelhar aos seus pés proclamando o desejo de servi-lo é algo completamente distinto. Porque você o comprou, ele reconhece o seu direito, mas porque você o amou, embora sendo quem é, ele se proclama inteiramente seu. Somente isso é consagração. Consagração é mais do que ver o seu amor e mais do que saber que ele nos comprou. É a ação que segue o amor e a compra. Dessa forma, aquele que se consagra está separado de tudo neste mundo, de todos os seus antigos senhores. De agora em diante não fará nada exceto o que o seu Senhor mandar. Ele se restringe a fazer somente as coisas daquele único mestre. É esse o real significado da consagração. As pessoas consagradas. Voltemos agora para Êxodo 28 e 29 e Levítico 8, 18 ao 28. Quando lemos essas passagens, somos imediatamente tocados pelo fato de que a consagração é algo muitíssimo especial. Há muitas pessoas neste mundo, contudo ninguém é capaz de se consagrar a si mesmo para o Senhor. A nação inteira de Israel foi escolhida por Deus, mas nem toda a nação se tornou consagrada. Nem todas as 12 tribos de Israel puderam participar da consagração, pois apenas a tribo de Levi foi escolhida. E nem toda a tribo de Levi foi consagrada, apenas uma única família, a família de Arão, foi consagrada. Isso indica que a consagração não é um assunto para o mundo, para o povo escolhido, para as 12 tribos ou para os levitas, mas algo que diz respeito exclusivamente a uma família. É preciso pertencer a essa família para ser consagrado. Se alguém não pertence àquela família especial, não tem como se consagrar. Apenas aqueles que pertencem a essa família específica, a casa de Arão, podem tornar-se sacerdotes. Graças a Deus, hoje pertencemos a essa família, pois todos os que cremos no Senhor pertencemos a esta família. Hoje, todos os remidos são sacerdotes, escolhidos por Deus para serem sacerdotes. Anteriormente, somente os da casa de Arão foram consagrados. Qualquer outro que ousasse tomar parte no sacerdócio seria eliminado. Hoje também lembre-se que somente as pessoas dessa única família podem ser consagradas. Mas graças a Deus hoje realmente pertencemos a essa família, pois Ele nos escolheu para sermos sacerdotes. Uma coisa está clara, os homens não escolhem se consagrar a Deus. É Deus quem os escolhe para que sejam consagrados.
Todos os que julgam estar fazendo um favor a Deus ao deixar tudo para servi-lo, não compreenderam ainda o que a consagração significa. Eles deveriam bater apressadamente em retirada porque não são os escolhidos. Ninguém que pensa no serviço como se estivesse rendendo a Deus um favor e uma honra por ser considerado um escolhido. Quem pode separar-se a si mesmo para o trabalho do Senhor? É Deus quem nos favorece, permitindo-nos ter participação em seu trabalho exclusivo. É Deus quem nos dá beleza e glória. Os sacerdotes do Antigo Testamento vestiam 2 peças de roupa, uma para a glória e outra para a beleza. Na consagração, Deus nos veste com glória e beleza. É Deus quem nos escolhe para servi-lo. Declaremos orgulhosamente a grandeza do Senhor que temos. Isso é consagração. Devemos entender que a consagração significa que somos escolhidos para a honra de servir ao Senhor. Quando nos consagramos, Deus nos concede glória. Devemos nos ajoelhar e dizer: graças a Deus, pois posso ter uma parte em seu serviço. Sim, há muitas coisas no mundo, mas sou realmente um privilegiado em participar do seu serviço. Na consagração estamos sendo exaltados, não estamos fazendo um sacrifício. Na verdade, nós vamos sacrificar algo, mas não existe consciência disso. A consagração exige o maior dos sacrifícios, contudo ela está cheia do sentido de glória e não da consciência de sacrifício. O caminho da consagração. Examine mais de perto o Levítico 8. Há 4 coisas para serem oferecidas: um novilho para oferta pelo pecado, 2 carneiros, um para o holocausto e outro para a consagração, e uma cesta de pães asmos por oferta movida. Esta é a figura clara do caminho da consagração. O primeiro problema que a pessoa que está para ser consagrada a Deus enfrenta é o da expiação. O problema da expiação é um grande problema, portanto, ele requer um animal grande, um novilho para resolvê-lo. A pessoa que está para ser consagrada precisa ser salva, precisa pertencer ao Senhor. Sendo o fundamento da consagração, essa é uma obra tremenda e, portanto, requer um grande sacrifício, um novilho. O que segue são os 2 carneiros, um como holocausto para ser queimado, o outro como oferta de consagração, para capacitar Arão a servir a Deus. O holocausto tinha que ser inteiramente consumido pelo fogo. Os sacerdotes não tinham permissão para comer de sua carne, pois cada parte do animal deveria ser queimada. Portanto, isso mostra algo a mais do que a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado meramente resolve o problema dos nossos pecados, mas o holocausto nos torna aceitáveis diante de Deus. O Senhor Jesus suportou nossos pecados na cruz. Essa é a obra expiatória do nosso Senhor. Na sua morte, ele rasgou o véu do templo, rasgou de alto a baixo para que ele nos pudesse levar até o Santo dos Santos. Isso é o holocausto. Ambas as ofertas começam no mesmo lugar, ambas se iniciam com os pecadores, mas a oferta pelo pecado apenas expia os nossos pecados, enquanto que o holocausto leva os pecadores a Deus para que sejam aceitos. Portanto, o holocausto nos torna aceitáveis no Filho amado. Ele vai além da oferta pelo pecado, pois fala do perfume do Senhor Jesus na presença de Deus e, portanto, da sua aceitação pelo Pai. Hoje, oferecendo um holocausto, também somos aceitos. Assim temos o perdão dos pecados através da oferta pelo pecado e também a nossa aceitação no Senhor Jesus. Depois de imolar o primeiro carneiro, o segundo também era morto. O sangue do segundo carneiro era aplicado sobre a ponta da orelha direita de Arão e seus filhos, sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do seu pé direito. E isso era chamado de oferta de consagração, e não era totalmente queimado como era o carneiro do holocausto. O sangue deste carneiro era primeiramente aplicado na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa consagrada. Isso significa que, por causa da aceitação que Cristo tem diante de Deus, eu agora permaneço na posição de um servo que atende à voz de Deus, faz a sua vontade e anda em seu caminho. Daqui em diante, meus ouvidos, minhas mãos e meus pés pertencem exclusivamente a Deus. Uma vez que fui aceito em Cristo, apresento o meu ser inteiramente ao Senhor. A marca do sangue se torna a base da prerrogativa divina. Onde o sinal de sangue pode ser visto, ali está a chamada do amor. O sangue tanto testifica que sou comprado pelo Senhor, quanto testemunha que Ele me amou.
O sangue é o preço que Cristo pagou por minha redenção e é também o amor do qual fala o Novo Testamento. O carneiro foi morto, portanto ofereço todo o meu ser. Assim, torno meu sacrifício vivo, pois o sangue está sobre mim. Embora esteja vivo, contudo fui inteiramente consagrado. Apresentei-me como sacrifício vivo a Deus. Note especialmente a oferta movida que se segue à morte do segundo carneiro. A colocação do sangue na ponta da orelha direita, do polegar da mão direita e do polegar do pé direito ainda é uma preparação para a consagração. A consagração vem quando Moisés tomou a gordura, a cauda e toda a gordura que estava nas entranhas, e o redém do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma alpreia e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isto pôs nas mãos direita de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Levítico 8, versículos 25 ao 28. Os estudiosos de tipologia concordam unanimemente que o ombro e o pão representam dois aspectos diferentes do Senhor Jesus. O ombro é onde está a força. O ombro do carneiro nos mostra o caráter divino do Senhor Jesus, enquanto a gordura aponta para a glória de Deus. O pão revela sua humanidade. Ele é um homem sem fermento, sem mancha, perfeito. Ele é cheio do Espírito Santo, muito sensível e manso. Seus sentimentos e senso espiritual são incomparavelmente nobres. Ele não é rude, mas manso, como um bolo delicado ou biscoito que pode ser esmagado com um simples toque. Todas essas coisas foram colocadas nas mãos de Arão para serem movidas diante de Deus. Primeiramente, as mãos de Arão receberam todas essas coisas, e posteriormente elas foram queimadas sobre o holocausto. Isso é consagração. Vamos acrescentar aqui uma pequena explicação. Em hebraico, a palavra consagração realmente significa encher as mãos. As mãos inicialmente estavam vazias, mas depois foram enchidas. No momento em que as mãos de Arão foram cheias, essa foi a hora da sua consagração. Suas mãos ficaram tão cheias que ele não podia segurar mais nada. Isso é consagração. Em suas mãos ele segurava a coxa, a gordura do carneiro e o pão asmo. Isso também é consagração. Estar completamente ocupado com a divindade do Senhor, bem como com a sua humanidade, com a força divina e com a vida sem fermento do Senhor, com o Espírito Santo e com a sensibilidade do Senhor. Isso é consagração. Deus chamou Arão e sua família para servi-lo como sacerdotes, mas Arão não poderia se achegar imprudentemente. Precisava primeiro ter seus pecados perdoados e ele mesmo precisava ser aceito em Cristo. Suas mãos deveriam executar o que Deus pedisse, seus pés precisariam andar no caminho de Deus e seus ouvidos tinham que escutar a palavra de Deus. Além do mais, suas mãos, sendo a expressão mais alta do serviço, precisavam estar cheias de Cristo. Somente então ele foi consagrado. O que é, portanto, a consagração? Simplesmente fazer o que Paulo recomendou. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço espiritual. Romanos 12, versículo 1. Precisamos nos achegar ao Senhor e compreender que para nós existe apenas um caminho, e este é o de servir a Deus. Não nos resta outro caminho exceto esse. Com a finalidade de servir a Deus, apresento todo o meu corpo. De agora em diante, meus ouvidos não mais estão disponíveis para ouvir a voz de nenhum outro, nem minhas mãos para fazer a vontade de outro, nem os meus pés para andar no caminho de outro. Além do Senhor, ninguém mais pode me usar. Estou aqui para o serviço de Deus. Meu corpo inteiro está dedicado ao seu serviço. Eu me entreguei como sacrifício, estou totalmente dedicado a Ele. E não somente isso, tenho as minhas duas mãos cheias de Cristo. Eu movo e elevo o que está em minhas mãos. Esse ato se chama consagração. Dessa forma, a consagração significa que, tendo sido tocado pelo amor do Senhor e tendo visto o direito do Senhor sobre mim, eu me aproximo de Deus e imploro para servi-lo. Apresento-me espontaneamente, não por constrangimento, e faço uma oração. Ó Deus, agora pertenço ao Senhor, pois fui comprado por Ele.
Anteriormente estava debaixo da mesa na esperança de comer as migalhas que caíam, mas de agora em diante, ó Deus, me deixe servir-te sob a mesa. Tendo recebido graça como um cachorrinho, hoje escolho servir-te. Sei que sou aceito em Cristo. Porventura não me será permitido ter uma pequena parte em teu serviço? Peço por tua misericórdia que permitas servir-te. Tu não me desprezastes, mas me salvastes. Agora peço uma vez mais que permitas que eu esteja entre os muitos que te servem. Assim nos achegamos ao Senhor e somos aceitos. Dessa forma colocamos tudo diante dele e ao seu dispor. Romanos 12 nos diz que o nosso corpo inteiro precisa ser apresentado. Isso coincide com os ouvidos, mãos e pés do Antigo Testamento. Portanto, agora o Antigo e o Novo Testamento se unem em apenas um. O propósito da consagração. A consagração não visa a pregação ou trabalhar para Deus, mas o servir a Deus. A palavra serviço no original tem o sentido de esperar em, isto é, esperar em Deus a fim de poder servi-lo. A consagração não envolve necessariamente o labor incessante, pois o seu alvo é esperar em Deus. Se Ele quer que nos levantemos, então nos levantemos. Se Ele quer que esperemos, nós esperamos. E se Ele deseja que corramos, nós corremos. Isso é o verdadeiro significado de esperar nele. O que Deus requer de nós é que apresentemos os nossos corpos a Ele, não com o propósito de subir ao púlpito ou de evangelizar em terras muito distantes, mas de esperar nele. Alguns, na verdade, podem ter de aceitar o púlpito, porque eles foram mandados para ali por Deus. Alguns podem ser constrangidos a ir para terras distantes, pois foram comissionados por Deus para tal. O trabalho pode variar, mas o tempo gasto permanece o mesmo, toda a nossa vida. Precisamos aprender a esperar em Deus. Oferecemos os nossos corpos para que possamos ser aqueles que servem. Uma vez que nos tornamos cristãos, devemos servir a Deus por toda a vida. Tão logo um doutor em medicina se torna cristão, a medicina passa do primeiro para o segundo lugar. O mesmo acontece com o engenheiro. A exigência do Senhor tem prioridade. Servir o Senhor torna-se o maior serviço. Se o Senhor permitir, posso trabalhar como médico ou engenheiro para ganhar meu sustento, mas não poderei fazer de nenhum deles o trabalho da minha vida. Alguns dos primeiros discípulos eram pescadores, mas depois que seguiram o Senhor não queriam mais ser grandes pescadores cheios de sucesso. Era-lhes permitido pescar ocasionalmente, mas o destino deles foi alterado. Que Deus possa ser gracioso conosco, especialmente para com os novos crentes, para que todos possamos ver como a nossa profissão foi mudada. Que todos os professores, doutores, enfermeiras, engenheiros e industriais vejam que agora sua profissão é servir a Deus. Suas antigas profissões foram relegadas a uma posição secundária. Eles não devem ser ambiciosos demais em suas especialidades, embora o Senhor possa ainda dar a alguns deles posições especiais. Nós que servimos a Deus não podemos esperar ser prósperos no mundo, pois essas duas coisas são contrárias. Daqui em diante devemos servir apenas a Deus, não temos outro caminho ou destino. Na consagração, a nossa oração é: ó Senhor, Tu me deste a oportunidade e o privilégio de me apresentar diante de Ti e servir-te. Senhor, sou Teu. Daqui em diante, meus ouvidos, mãos e pés, tendo sido consagrados pelo sangue, são exclusivamente Teus. O mundo não pode usá-los mais, nem eu tampouco os usarei mais. Qual então é o resultado? O resultado será a santidade, pois o fruto da consagração é a santidade. Em Êxodo 28, temos de um lado a consagração e do outro a santidade ao Senhor. Precisamos compreender que depois de nos tornarmos cristãos, ficamos inutilizados para tudo mais. Isso não significa que seremos menos fiéis aos nossos trabalhos seculares. Pelo contrário, devemos ser submissos às autoridades e fielmente cumprir nossas tarefas. Mas vimos perante Deus que nossa vida precisa ser gasta no serviço a Deus. Todos os demais serviços são secundários. O Cântico da Consagração. Há um coro que diz: dele sou, glória ao seu nome, pois dele sou. Embora o refrão seja simples, contudo ele deve ter sido escrito por alguém que conhecia o que é consagração. Tal cântico só pode ser cantado pelos remidos, e somente os remidos podem consagrar-se.
Venho sentindo intensamente durante estes anos que a maneira como a consagração é pregada está incorreta. Ela não deve ser pregada como se estivesse implorando as pessoas para se consagrarem. Pelo contrário, devemos dizer-lhes que o caminho está agora aberto para a consagração. Se eu dependurar um cartaz anunciando que fui encarregado de procurar pessoas com capacidade para trabalhar para o presidente, suponho que receberei muitos convites para jantar, pois muitos tentarão obter o emprego de servir ao presidente. Não é estranho que imploremos as pessoas para servirem a Deus? Deixe-me dizer-lhes, há um caminho aberto para vocês servirem ao Senhor dos Exércitos. Você se apresenta para servir a Deus e não para prestar-lhe um favor. Contudo, embora eu deseje servir a Deus, posso não ter certeza se serei aceito. Entretanto, as passagens do Antigo Testamento nos mostram que realmente temos a permissão de Deus para nos consagrarmos. O Novo Testamento confirma isso dizendo que pelas misericórdias de Deus devo oferecer-me a Ele, pois este é o meu serviço espiritual. Temos o privilégio de sermos escravos de Deus, e essa é a nossa maior honra.